Vamos lá, então. Boa tarde a todos. A gente agradece a presença de todo mundo. Nós estamos iniciando um ciclo de debates, né, por conta do Partido Novo aqui em Araçatuba, visando a gente discutir a situação, né, de várias áreas importantes, né, da nossa cidade, e a saúde foi o tema que nós utilizamos para fazer o nosso primeiro encontro. Para isso, nós convidamos o doutor Samuel, né, já conhecido de longa data por muitas pessoas. O doutor Samuel, ele é médico de saúde da família e comunidade, né, já trabalhando há muitos anos em Araçatuba, bastante experiente no assunto de saúde pública, e a gente convida, então, o doutor Samuel a iniciar a apresentação dele para que a gente possa aprender um pouco de saúde pública com ele. Ok. Obrigado, Stelios, pelas honrosas palavras aí. Agradeço também a presença de todos. Sei que sábado à tarde, aí, esse horário é um horário muito gostoso para dormir, né, depois da refeição, mas o pessoal se dispôs aí a fazer essa discussão que é fundamental quando a gente pensa em uma mudança de perspectiva, né, na nossa sociedade e ainda mais com a pandemia, isso veio à tona com muita força, né? Então, o Stélio já me apresentou, né? Eu trabalho também com cuidados paliativos e a vida inteira acabei me relacionando bastante com essa área da saúde pública, né? Desde a minha formação, né, que foi na própria USP em Ribeirão, minha residência, enfim, sempre foi relacionado à saúde pública. Então, tenho aí alguma bagagem nesse sentido para poder compartilhar com vocês. Eu vou expor aqui a minha apresentação, a tela para vocês. Vamos ver se vai ficar legal. Vocês me confirmem aí, por favor, Estélio, se aparecer direitinho para vocês, por favor. Apareceu? Está aparecendo, apareceu. Apareceu? Eu vou colocar no formato de apresentação de slide. Aquela hora eu tentei fazer, não deu certo, né? Eu vou tentar novamente. Me diga aí se funcionou para você. Ainda está a primeira tela só. Ok. Passei para a segunda tela. Ela abriu? Não, ainda não. Aí eu acho que não vai funcionar desse efeito. Vai manter nessa Já tela. foi. Está na segunda Perdão. tela. Na segunda slide, conflitos de interesse. Isso. Perfeito. Eu vou deixar assim, se vocês não se incomodarem. Acho que dá para a gente tocar dessa forma mesmo. Então, pessoal, quando a gente fala, né, principalmente nós da área da saúde, né, hoje em dia existe uma recomendação que a gente expõe os nossos conflitos de interesse, né, em todas as aulas. Mas isso é muito utilizado para que as pessoas saibam que aquela pessoa que está palestrando, se ela tem alguma relação com indústria farmacêutica, para que a interpretação do que, o que ela traz, a gente consiga interpretar aquilo observando qual viés aquela pessoa se encontra. E lógico que não precisava fazer isso para essa aula, mas eu coloquei como sendo uma forma mesmo para vocês também entenderem sobre qual ótica eu vou expor essa aula, né? Então, eu acredito que a gente precisa de menos Estado e mais indivíduo. Eu acredito que a liberdade e a igualdade, de forma absoluta, né? Os dois conceitos em absoluto, eles são utopias, a gente não consegue eles em 100%. Para mim, a família é a unidade básica da sociedade, é o cerne, é onde a gente precisa olhar e trabalhar para que as pessoas sejam saudáveis, né? No amplo conceito de saúde. Os seres humanos, eles são animais de convivência social prioritária. Nós somos seres que precisamos interagir em sociedade. Foi dessa forma que nós sobrevivemos, nos adaptamos melhor do que os outros animais ao planeta. E é dessa forma em que a gente tem se saído melhor, né? A saúde, para mim, ele é um dever de todos. E a sua assistência deverá ser complementada pelo Estado, né?
Para quem conhece um pouco dos conceitos da Constituição, viu que eu usei aquela frase famosa deles, né, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e mudei essa frase para que a gente consiga entender como é responsabilidade também do indivíduo cuidar da sua saúde, e não simplesmente é um direito e o dever do Estado, né, fornecer. O SUS atual não é sustentável economicamente. A gente percebeu nesse modelo de pandemia o quanto que ele precisou de aportes financeiros muito maiores para conseguir ter materiais básicos para lidar com a situação da pandemia, né? E eu sou filiado ao Partido Novo desde 2019, então lógico que eu tenho sim um viés por esse aspecto, né? Então, para a gente entender um pouco do sistema de saúde público, a gente tem que entender quando ele se inicia, né? É lógico que desde o Império, a gente tem modelos de saúde pública que acontecem no Brasil. Em grande parte do século XX, esse modelo utilizado era um modelo vinculado com o trabalho, era aquele sistema meio de seguridade social vinculado a emprego, né? E aí quem tivesse emprego teria acesso à saúde, os INPS da vida e aquelas coisas lá que muitas aí pessoas devem se recordar. Mas, a partir dessa Constituição de 88, foi instituído aí a criação do SUS, né? E em diversos artigos da Constituição que trata da saúde, esse é o mais conhecido, né, o artigo 196, em que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. E o acesso unizando poder e dinheiro vai trazer resultado bom para alguém, cara. Então, acho que é uma cascata aí que passa desde a parte legislativa das leis, mas que desemboca no executivo quando vai fazer esses tipos de contrato de gestão. Não sei se eu consegui te trazer um pouco do panorama geral, mas é mais ou menos isso. Não, sim, o que só me deixa... Eu já ouvi várias vezes a situação onde, por exemplo, você fez o cálculo onde, numa média, o idoso paga aí R$1.000, né? E seria esse, não um valor ótimo, mas um valor próximo do ideal para cada um, né, ter em relação, ou quem deveria ter a assistência realmente do SUS, né? Será que o cara que paga o plano de saúde, né? Esse cara, porque a maioria das vezes, isso eu falo em relação a tanto a atenção básica quanto a atenção secundária lá no SAMU, lá no pronto-socorro, esses caras, eles pagam, né, um valor aí de 500, 700, R$1.000, mas porque isso é um valor que ainda cobra uma porcentagem deles, e aí ele vai, na maior parte das vezes, toma a vaga de um paciente que necessita, muitas vezes, como ele tem uma melhor impressão, uma pessoa um pouco mais estudada, ele de alguma forma, ele ainda põe um médico na parede, ele põe um profissional da saúde ali na parede, e o cara toca ele para frente para a atenção terciária para ele se livrar. E aí isso vai abarrotando o outro lado, e quem realmente precisa estar há 4 anos esperando. Perfeito. Vê se eu entendi o que você quis dizer. Exemplo, um adulto que está querendo fazer uma consulta ou uma ressonância magnética do joelho, porque no convênio ele vai pagar R$1.500, sei lá, R$2.000. Mas ele conhece um ciclano dentro da Secretaria de Saúde que coloca ele lá na fila, encaixa ele lá, e o coitado que não tem tá vendendo o almoço para comprar a janta, fica sem a ressonância do joelho, tem que trabalhar arrastando a perna, e é isso que a gente vê na prática, muitas vezes, né? Vini, isso é a tal da corrupção, né? É a corrupção do agente público na hora que ele encaixa, é a corrupção do cidadão que acredita que conhece a pessoa e vai lá fazer o pedido para aquela pessoa. O corruptor ativo e o corruptor passivo nessa história, né? E todo mundo perde. Numa relação privada, é mais difícil acontecer isso. Por quê? Porque aí você está mexendo no bolso de um e do outro. Entendeu? Vai lá na Tomosson, vai lá em algum outro lugar que seja privado e vê se você consegue, com jeitinho, passar na frente lá. Tá, se você pagar mais, você consegue.
mas você vai mexer no bolso. Percebe como o mercado ele se equilibra nessas proporções. Lógico que não é um raciocínio que tem que ser, como é que eu posso dizer, selvagem, uma questão simplesmente financeira. Lógico que a gente tem que avaliar as nossas relações com a moral. A gente tem que fazer as coisas porque elas têm os seus valores, elas têm as coisas que são certas. Não é só uma questão financeira. Mas a deturpação do sistema público chegou a tal ponto de chegar nisso que você falou. De quem precisar não consegue, vamos colocar, do filé mignon do SUS, ele não chega lá. Né? Obrigado. Agora é a vez do Valdir, e a gente sabe que o Valdir está com um trabalho bem legal lá em Birigui. Valdir, talvez se você quiser contar um pouco da sua experiência aí, seria bacana. Ok. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, assim, queria fazer uma pergunta para o Samuel, pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Nós estamos aqui, né, discutindo, no caso, a questão saúde. A saúde, ela é um reflexo do que é o Estado. Então, quando não tivermos os três poderes, e realmente um alinhamento nos três poderes, e o judiciário cumprir o seu papel, simplificar as leis, é difícil, nós não vamos resolver saúde, não vamos resolver nada. Então, a liberdade econômica, como funciona na iniciativa privada, é a solução. Então, realmente é menos Estado, né? Quanto menos Estado, melhor. Né? O Estado tem que ser agências reguladoras. Nós, brasileiros, quando nós falamos em corrupção, nós temos dentro da forma de ser, do nosso grande maioria do nosso país, é a lei de Gerson. Então, são essas pequenas corrupções, desde o gestor público, ele é corrupto em termos de buscar recursos, como os pequenos delitos também, como furar uma fila no SUS. Né? Então, é muito difícil a gente solucionar o problema da saúde isoladamente. Nós só vamos solucionar, e aí eu acho que é o grande Partido Novo, essa liberdade, e que realmente a gente faça um judiciário, simplifique as leis. Nós temos muitos artigos demais. A Constituição ela tem que ser simplificada. Quando a pessoa pratica, no nosso país, seja no grupo dos empresários, seja em qualquer, seja falar os empresários, né, o colarinho branco, qualquer categoria, vale a pena gerar o crime. O que segura o crime, o que segura a criminalidade no nosso país é a questão da família, a consciência. Não é outra coisa, não são as leis. As leis não seguram o crime no nosso país, porque as leis são porcas, né? E nós temos que entender como partido, quem está no governo, tem que entender que precisa mudar. A única coisa, eu acho, que sustenta hoje é a família, né? E ainda, as leis, as formas que estão sendo construídas, estão destruindo as famílias. Essa é a minha forma de ver. Então, quando a gente fala da saúde, é um reflexo de tudo que está acontecendo. Quando a gente fala da municipalização, que eu acredito que é trazer para o município, desde que se mude as leis. Porque se trouxer para o município, como a gente deseja, e como tem que ser, cada município sabe mais da sua realidade. Mas se trouxer para o município, como são as leis hoje, também não resolve. Porque nós sabemos que muitas vezes são eleitos, a forma que é eleito, o nosso povo não está politizado, nossas escolas não educam. Então, nós precisamos mudar, eu acredito numa mudança, nessa mudança, começando pelas escolas, trabalhando em cima. Então, o Partido Novo, alguns partidos, né, que estão vindo aí, ele tem essa proposta, eu acredito nessa proposta. A saúde é uma consequência, ok? Então, Samuel, esse é o meu ponto de vista, tá? Quando você participa, né, a gente está no mundo empresarial, então, seja qualquer um que esteja no governo municipal, nós tentamos estar próximo para contribuir. Se o povo elegeu aquela pessoa, né, como o nosso representante, nós não podemos ficar criticando, nós temos que estar próximo desse governo e tentando mostrar caminhos, né, e caso ele cumpra, que ele faça corretamente, a gente apoia no que ele faça errado no projeto. E isso não é o que acontece na grande maioria. Se a gente vê os nossos legislativos municipais, da forma que se elege, não são os melhores representantes do legislativo, não são os melhores representantes no executivo. Então, é muito difícil mudar, porque
nós temos que começar a mudar as leis e a questão da educação. Então, são os dois pontos que precisam mudar, e a saúde vai, com certeza, a saúde vai ganhar, porque os recursos existentes são ruins. Mas, quando a gente entra próximo da saúde, Samuel, aí, falando talvez um pouquinho do projeto, eu tive com o Stelios ali no Noroeste Convida, né, na iniciativa privada, participando um pouco, contribuindo, a gente vê que poderíamos, nos municípios, poderíamos fazer mais da forma que é feita, deveria simplificar essa forma. Nós temos, por exemplo, se você olhar a gestão pública, os servidores públicos, muitas vezes, eles são corruptos por omissão, porque eles cansaram, por algum motivo cansaram, eles não lutam, né? Eles não batalham para fazer a coisa certa. Você vê no sistema de saúde, por exemplo, fala do município de Birigui, por exemplo, tem um sistema de RP, por exemplo, de gestão, um bom sistema, só que não se utiliza, né, os recursos. Quando nós pegamos agora o projeto Birigui pela Vida, que é mais ou menos um pouco similar ao Noroeste Convida, trazendo mais para o município. E trouxemos a estrutura, por exemplo, da central de agendamento e acolhimento, né? A gente percebe que dá para fazer muita coisa, né? Que não se otimiza os recursos. Você percebe o cidadão, ele chega, por exemplo, numa UBS, todo mundo chega em determinado horário e superlota, né? No momento de pandemia é difícil. Gente, se nós fizermos, desde a saúde básica, das UBS, fazermos o agendamento, como nós estamos fazendo na UBS específica de Covid, como Araçatuba tem do Moarama, nós fizemos na Vila Bandeirantes, aqui em Birigui. Você consegue o dia todo um atendimento com dignidade, com humanidade, né, tratando as pessoas e nós fazendo os testes, né, nós fazemos primeiro os testes para que possa o profissional, eu não vou passar tudo pelo profissional, nós fazemos os testes primeiro, os positivados que vão para a consulta, ou que estão com sintomas pela enfermagem, pela triagem da enfermagem, vai para a consulta. Os outros não passam para a consulta, porque não tem médico suficiente para atender a todos. Fazendo a consulta, de acordo com os medicamentos, já procurando ter os medicamentos no local, para que já dê o medicamento na hora. Saindo dali, o paciente ele já vai sendo acompanhado por os estagiários, pela central, para que ele possa acompanhar o estado dele, porque cada dia, né, do estado de saúde dele, né, por exemplo, falando do Covid, ele vai evoluindo para melhor ou para pior, né, a situação. Então, vai acompanhando, então você vai ter que começar a fazer as triagens, vai levar para um pronto-socorro no momento correto, e isso reduz o custo do estado, reduz o custo do município, mas drasticamente. Para ter uma noção, nós tínhamos as UBS em Birigui, meio expediente UBS trabalhando para atender síndrome gripal e meio período para atender as outras doenças, os outros estados clínicos. Então, isso é um custo muito grande. Nós simplesmente, em meio UBS, separamos só para o Covid, nós estamos atendendo praticamente 10 UBSs. Em meio UBS, conseguimos, junto à iniciativa privada e público, atendendo. Por quê? É a iniciativa privada participando, colocando algumas metodologias, utilizando os recursos que já existem no município de uma forma organizada, tentando fazer isso. Isso melhora, para mim, reduz muito o custo, né? Que já são muito escassos que vem para o município, mas ajuda a reduzir, e assim sobraria dinheiro, mas isso tem que ser feito no município, tem que ser feito no estado, a população tem que voltar para o município, a população precisa participar. Então, para mim, é um conjunto de fatores, mas para a educação e melhorar a legislação, o judiciário lá em cima em Brasília. É isso que eles teriam que cuidar em Brasília. E a gestão deveria estar no município. E aí, processo judiciário muito claro, muito simples, para que quem comete o crime seja punido, e além de Gerson, não vale no nosso país. Então, eu entendo desse jeito, a gente, quando se aproxima, vê que é isso. Os recursos são, como você disse, Samuel, eu não tinha visto esses números assustadores que você coloca.
E ainda ele chega, ele acaba sendo mal gerido, seja por servidor, seja por vários fatores, né? Você percebe que o servidor público, muitas vezes, ele não tem uma motivação, ele é automotivado. O funcionário público que participa, que faz a coisa correta, não é porque o Estado o motiva, é porque ele é uma pessoa que se automotiva, é uma pessoa que busca dele mesmo. Porque o Estado não parece um elogio, não tem um método, parece que o sistema foi feito para não funcionar. Porque as pessoas vão se acomodando e muitas vezes muitos servidores públicos, que eu acho assim, um crime com o servidor público, é que quando ele corre um risco para fazer a coisa certa, para tentar mudar, quebrar alguma coisa, ele pode ser punido. O servidor público que fica lá encostado, sem fazer nada acontece com ele, ele vai receber seu salário e simplesmente nada acontece, e nem substituição, não acontece nada. Então, realmente, assim, a forma que está o Estado, a forma do desenho do Estado, é muito difícil reverter. Então, acho sim que deve dar liberdade para a iniciativa privada participar mais, desde que se corrija leis, porque, caso contrário, acontece que ninguém não é só privatizar. O que aconteceu do crime de Birigui, no caso existente, é porque o setor público deveria fazer o papel dele, que é auditar. São agências reguladoras. Ele pode privatizar, mas tem que auditar. E por isso que ter se punido, não se audita as parcerias público-privadas. Não se audita como deveria se auditar. O Tribunal de Contas é omisso, não se audita, né? Porque já é um cargo político também. Talvez embaixo, aqui na base, é um cargo técnico, mas em cima é um cargo político e nada, quer dizer, termina em pizza. Então, a lei de Gerson no nosso país, ela prevalece porque o desenho, né, o desenho está errado. Então, a saúde, né, eu fico até triste, porque a saúde é um reflexo de tudo isso. Nós entramos um pouquinho e eu acho que muda bastante, mas não o suficiente para a gente ver uma nova história. Posso usar da palavra? Pode? Bom, primeiro, eu quero me congratular com o senhor Valdir Mestriner. Eu compartilho quase que totalmente com as ideias que o senhor colocou, certo? Agora, naquela parte de educação que o senhor falou, não é? Eu gostaria que o senhor tivesse aprofundado nesse assunto, porque se nós estamos tratando da saúde, não é? É que acho, na minha opinião, né, nós falhamos na educação, certo? Se a gente educa melhor o povo na prevenção da doença, eu acho que a gente poderia melhorar essa questão da saúde, não é? E uma pergunta ao doutor Samuel. Será que não existe uma falha nesse sistema de saúde, não é? Porque eu posso relatar uma pequena experiência que tivemos há alguns anos. Nós recebemos uma delegação do Japão, não é? E essa delegação pediu que se pudesse visitar a Santa Casa, certo? E durante a visita lá na Santa Casa, uma pessoa fez a seguinte pergunta que eu não me esqueço até hoje. Olha, eu que sou do Japão, se eu me adoecer, se eu ficar doente, eu sou atendido aqui na Santa Casa sem custo? E a gente respondeu que sim, porque é pelo SUS, não é? Sim. E essa pessoa ficou admirada, não é? Então, eu acho que tem alguma coisa errada pelo seguinte: o Japão, que não é uma potência econômica, não oferece o que a gente oferece. Então, eu acho que esse sistema tem alguma falha, não é? O que o senhor acha, doutor Samuel? Não é? Perfeito. Doutora Akira, seguinte, né? O SUS, para quem está de fora e olha para ele é uma maravilha. Por quê? Porque as pessoas ainda acreditam e entendem a tal da questão do almoço de graça, né? Então, quando você fala, eu vou ser atendido de graça, a pessoa fala, hã? De graça? De graça. Não, mas não tem que pagar. Não. Então, as pessoas se acostumam nesse processo e não entendem que não tem nada de graça naquilo. Muito pelo contrário, aquilo é muito caro, né? E esse conceito, essa educação das pessoas de acreditar que existe alguma coisa gratuito, gera o uso inadequado, desperdício de recurso,
gera uma série de consequências para um sistema que não é bem financiado. Ou seja, o que já é pouco fica menor ainda, né? Agora, fazendo um pouco de link com o que o Valdir disse, ele trouxe questões estruturais importantes, sem sombra de dúvida, que legislativo, judiciário, executivo nacional, que a gente tem que mudar a lei. Nosso país carece de reformas estruturais há muitos anos, décadas. Mas, quando a gente traz essa discussão para o município, a gente não tem força, né, para tentar fazer esse tipo de mudança nós aqui. O que a gente tem de força aqui? Eleger um deputado federal? Tudo bem, a gente pode. Mas e no nosso município, o que a gente tem de força é como que a gente faz a fiscalização desse contrato de gestão? Todo mundo sabe como funciona o Conselho Municipal de Saúde? Como que o Conselho Municipal de Saúde delibera? Quais são os participantes e seus votos? Como a Câmara Municipal de Saúde faz a sua fiscalização? Né? Como que o Tribunal de Contas funciona perante isso? A maioria da população, mais disparado, não tem ideia de como isso acontece. Né? E esses contratos de gestão, só da gente fiscalizar já ajuda? Depende. Se você for fiscalizar um contrato de gestão mal feito, não vai adiantar você fiscalizar, ele é mal feito. Percebe? Ele tem que nascer correto, ser executado da forma correta, e aí sim a gente vai ter resultado correto. Fora disso, é só fantasia, é só intenção, uma boa intenção, e todo mundo sai perdendo. Então, eu acredito que, assim, educação e saúde é fundamental, que nem o senhor falou. Se nós educarmos as pessoas a serem mais preventivas, talvez a gente gaste menos e o SUS fique menos oneroso, sim. Mas o que a gente sabe hoje de estudos em relação à saúde e educação? Para mudar um costume, um hábito, e cito atividade física, cito alimentar-se corretamente, parar de fumar, parar de beber. Pô, às vezes a pessoa leva 8 tentativas para conseguir. Quando consegue? Uma mudança familiar estrutural em relação à dieta é outra vida. Agora, uma mudança cultural social leva quase 3 gerações para a gente conseguir atingir. É algo com urgência, a gente necessita começar disso quanto antes. Porém, vamos supor, o Stécio vira prefeito de Araçatuba pelo Novo. No primeiro ano dele, o que ele vai ter na mão dele? Ele vai ter 175 milhões de reais aprovados na LOA, na Lei Orçamentária, né, Anual, e que ele vai ter que dedicar. Ele não vai conseguir falar com o pessoal do Novo em Brasília para ver se muda a legislação. Sabe? Ele até pode, mas isso não vai ser para agora. Isso é uma questão estrutural. Agora, o que o Stelios tem que saber, e aí? Vai interromper os contratos de gestão, Stelios, ou você vai contratar todo mundo por CLT? Não vai ter dinheiro, como é que você vai fazer com a sua responsabilidade fiscal? Percebe? Na prática do dia a dia, é isso que a gente vai ser cobrado. Aí vem a frase do Vinícius, por exemplo, que é da ponta do trabalhador, que vai chegar para os Stelios e vai falar o seguinte, e aí? R$ 2.300 para um dentista. É normal esse salário para um dentista? Será que pagar, sei lá, 2.500, sei lá, R$3.000 para o enfermeiro é normal? Que nem o Valdir estava falando da automotivação. Eu acredito muito nisso no SUS. É muito isso. Tem muita gente que compra aquilo ali com a alma. E sim, eu acho que você fazer gestão, Valdir, da microgestão, que a gente chama de saúde pública, da UBS, você otimiza, você aumenta a sua eficiência, né? Quando eu atendi aqui no Alvorada, em Araçatuba, eu cheguei a fazer 7.000 consultas ano, trabalhando 30 horas semanais. São 2 consultas para cada habitante do meu território. Isso é um número muito... Mas num sistema de agendamento por horário, não tinha fila, aquela filinha das 5 da manhã, que era o dia de agendamento de consulta, não tinha nada disso. Era super bem. Mas eu tive a minha formação e o meu estudo para isso. E a maioria não tem. A maioria que chega é contratado, porque quando falta médico, você tem urgência para contratar. Você não tem aquele tempo para ver quem que é o especialista em saúde da família para colocar lá. Coloca quem tem. E aí acontece o que vocês estão cansados
ler, ouvir falar e assim por diante, né? Acho que o Stelios também estava na linha, né, de pergunta, Stelios. Isso, o próximo é o Stelios. A Marina colocou aqui uma posição, se quiser ler e depois comentar e fazer a sua parte aí. Então, adorei a sua apresentação, Samuel, foi fantástica, muito boa mesmo. Eu fiquei chocado de saber que a nossa posição é muito pior do que eu imaginava. Eu tinha um conceito melhor de Araçatuba e fiquei bem frustrado aí ao ser chocado com a realidade aí que você mostrou. Nós temos uma Constituição que é extremamente socialista, paternalista, né? Então dá tudo para todo mundo, e só que não contabiliza recurso, né, para você gerenciar tudo isso. E na realidade, como eu falei, não tem recurso para tudo, porque quanto mais você tem, mais você quer, e essa é uma bola de neve que não tem fim. E como você falou, a gente entra também assim, até onde a saúde deve ser para todos, né? Já que tem gente que pode bancar a sua saúde e que poderia muito bem ficar fora desse contingente, né? Como você falou, deixar para aquela porcentagem que ganha menos de 500 ou R$ 1.000, né? E você tem que mudar isso na legislação, né? Você tem que fazer alguma modificação constitucional, que aí você vai arrumar uma briga sem tamanho para você escrever isso, que não é simples também colocar isso. E em relação ao que o Valdir falou, eu estou fazendo um curso do Novo agora, que é muito interessante. Tem um professor, ele é chamado Adriano Gianturco. Ele é muito bom, né, em matéria assim de como as coisas acontecem na política, por que acontecem. E basicamente assim, no nosso país, os incentivos nunca são para as coisas boas, só para as coisas ruins. Então, existe toda uma perversão no sentido de que o cara ruim se dá bem, continua fazendo as coisas ruins e ele se mantém no poder. E essa história também do dinheiro, quer dizer, eu fico com ele concentrado em Brasília, porque aí eu posso fazer politicagem, entendeu? Porque eu seguro o dinheiro, tem que todo mundo ir lamber a minha mão lá para poder mendigar dinheiro, para eu poder passar uma quirera para todo mundo aí eu fico bonito no pedaço, sou reeleito. Então existe todo um jogo armado que sustenta essa situação. E também, assim, existe todo um furor de legislação que é feito diariamente no país, que é muito custoso para o país, de leis absurdas, ridículas, que não levam a nada, né? Então, assim, tanto que vários dos deputados novos quiseram fazer o famoso revogaço, né? Você jogar fora um monte de leis que não servem para nada e só atrapalham. E você tem dificuldade de fazer isso, né? Então, assim, enquanto não se tiver um incentivo, né? Quer dizer, basicamente é você tirar o Estado da jogada. Quanto você tira o Estado, porque o Estado assim, é um carimbo, é um pedágio, é uma coisa que você interfere na relação, né, entre seres privados, de modo que vai resultar em algum dinheiro para alguém. Então, essas intervenções desnecessárias só são necessárias para quem se dá bem, né? Então, assim, a nossa cultura é realmente assim, de que, vamos dizer, a nossa necessidade é de que o poder saia de Brasília e venha para os municípios, né, no sentido de você federalizar a coisa, né, aliás, confederalizar, né, que você traria isso para o seu município mais próximo, porque você pode cobrar o prefeito, você pode cobrar a Câmara com muito mais facilidade, e você recebe os recursos que você tem de direito, que você produz, né? Então, hoje, por exemplo, temos milhares de municípios que não podem se manter, e que tem Câmara de Deputado, de vereadores, tal, e que tem custos, e que o Fundo de Participação de Município que sustenta, né? Quer dizer, é um dinheiro que não tem serventia nenhuma, é perdido no ralo do poder público desses vereadores aí. Então, assim, estamos cheios de coisas erradas e muitas coisas teriam que ser retiradas e a gente realmente tem que
se aproximar do poder municipal. E só para finalizar, aquela figura da pirâmide etária, que não é as pirâmides, parece uma moringa, né, que você apresentou, nós temos um prazo de cerca de 20 anos para fazer aquilo, porque esse pessoal, né, da minha faixa etária, do Guilherme, do Valdir, do Ricardo, todos vamos parar de trabalhar porque vai chegar a nossa idade, entendeu? E o que acontece? Se você continuar nascendo poucas pessoas e o pessoal que produz for envelhecendo, vai ser um hiato terrível. Então, temos 20 anos para consertar as coisas. E muitas coisas, infelizmente, dependem de muito tempo. Muito bem colocado, Stelios. E assim, viu, a questão de penduricalho, que o Estado encarece tudo, sem sombra de dúvidas. Sem sombra. Você vê desde moradia. Vai você fazer uma casa, entregar lá o teu projeto, quanto tempo a prefeitura termina e te devolve? 60 dias? 90 dias? Vai no SUS para você tentar ver se você consegue fazer uma ressonância. Você não precisa nem pegar uma ressonância de um caso mais leve, mas às vezes uma suspeita de tumor. Um PET scan, que nem foi o que eu precisei fazer. Vai fazer isso onde? No hospital escola. Vê o tempo. E como funcionam essas pactuações intermunicipais? Como Ribeirão Preto aceita um paciente de Araçatuba? Como Rio Preto aceita um paciente de Araçatuba? Como funcionam essas negociações com o Bilac? Não sei se é uma cidade maior, mas como que Bilac utiliza o nosso sistema de saúde aqui em Araçatuba? E como funciona esse financiamento de saúde cruzado intermunicipal? Hoje, o que eu gostaria nessa discussão nossa de saúde é trazer para todos nós do Novo, que estamos engajados nisso, o mínimo dos conceitos de que, quando a gente for falar de saúde, a pessoa consiga andar por ali e não achar estranho, não sentir aquele desconforto de ser um assunto sombrio que você nunca ouviu falar. O que eu gostaria com essa aula de hoje é que as pessoas conseguissem transitar pela saúde e saber que existe uma emenda constitucional que aconteceu no mesmo ano da Lei de Responsabilidade Fiscal e que hoje o município está asfixiado em relação à parte de RH e que a gente tem uma população que há décadas é treinada para reagir ao SUS como sendo de graça, eu pago o teu salário, eu não sei o que lá, e que acontece o tal das furadinhas de fila. Assim como que a minha esposa colocou aí da questão da educação básica, de a gente ter um contingente de analfabetos funcionais, e você, às vezes, tem o melhor médico, o melhor remédio, o melhor exame, você coloca na receita, a pessoa lê, toma errado o remédio, não tem a capacidade interpretativa e cultural para poder se cuidar. Então, para a gente dar um passo através dessa nova visão do novo em relação à gestão, a gente tem que fazer um diagnóstico legal, um diagnóstico a longo prazo. 20 anos de envelhecimento da população, a gente vai saber que a gente vai ter um buraco lá na frente para a gente enfrentar. Um diagnóstico de longa distância, que está lá em Brasília, mas a gente tem que fazer um diagnóstico nosso, imediato, para as atitudes de quem for candidato a vereador e prefeito, saber como lidar com isso que vai receber. Para não chegar lá achando que nesse lado dos 28% ganhando menos de R$500. É absurdo. É absurdo. Quando a gente fala de emprego, dessas coisas, como a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai lidar com a educação? Se as pessoas têm essa urgência? Olha essa questão do Covid, o rombo que isso não aconteceu. A gente ainda não tem ideia dos impactos psicológicos que vão ter os idosos isolados, as crianças com dificuldade de relacionamento social após isso. Não temos ideia do que a gente vai colher na saúde. Perda de escola, que vai repercutir também. Tudo. Imagina. Samuel, assim, eu faço parte de um grupo que é direção do Procriança de Birigui, que a gente assumimos isso em 1999, e nós trabalhamos muito essa questão da criança, principalmente da politização, de passar, mostrar para essas crianças, adolescentes, não é fácil, né?
mostrar para eles, levar eles a conhecer o que existe, né, dentro do município. Isso não é feito nas escolas, é fundamental, né, já falamos disso daqui, é fundamental desde a educação política, como a educação da própria saúde nas escolas, né, e fora, né, todos os outros, né, as disciplinas normais também. Então, é fundamental. E aí a gente complementa na parte escolar com essas crianças e adolescentes, levando um pouco disso, levando... A sociedade precisa participar mais. Como nós ficamos descrentes, a sociedade se afastou da política. A sociedade não pode afastar da política, porque é ruim, mas nós precisamos, só com a população participar. A política é resultado que somos. Né? Se nós elegemos essas pessoas, é resultado que somos. Então, eu acredito nesses partidos novos que estão com essas propostas, mas temos que fazer educação dessas crianças, em todos os sentidos, desses adolescentes. A gente vê adolescentes, a influência, principalmente da mídia, da grande mídia, ela é pervertida da forma que ela é passada para a nossa sociedade. Você vê as discussões que nós estamos aí acontecendo, que é desnecessária, ela é destrutiva, tudo da forma que está sendo feito, né? Não vou citar aqui um lado ou outro lado, mas o resultado é destrutivo para a sociedade. Você vê os jovens, a opinião dos jovens hoje, dos jovens é triste, como eles estão vendo a política, da forma a quem eles estão apoiando, por que estão apoiando, quais são os valores que estão levando. Então, né, é difícil mudar, mas eu também acho que não adianta nós querermos, como você colocou, Samuel, corrigiu bem, não adianta querer mudar só em Brasília. Nós temos que mudar a sociedade aqui e no hoje aqui, né? E a sociedade é nosso município, é nossa família, nosso bairro, nossa igreja, enfim, na nossa escola. Então, nós temos que fazer parte da sociedade. Então, eu acho maravilhoso quem está disposto aí a estar na política, né? Entrar na política, mas para fazer a diferença e trazer a população junto. Porque toda vez que afasta, a sociedade afasta, isso é ruim. Nós temos aí os clubes de serviços, é importantíssimo os clubes de serviço, mas para trazer essa população para essas questões, não é partidária, só partidária, é a política mesmo, de entender e fazer as coisas para a gente modificar. Acho que é fundamental, né? O TDA comentou aqui, né? O doutor Akira, né? Comentou Sim. Também sobre isso. Seu Valdir, eu quero jogar no time do senhor, viu? Quero jogar no time do senhor. E como eu dirijo um grupo Bandeirantes de escoteiros... Futebol Clube, parece, viu? Tá bom. Como eu dirijo um grupo de escoteiros, num grupo de crianças de 6 anos e meio a 14, o senhor está convocado para fazer uma palestra para essas crianças. Vou sim, sem dúvida. Tá, muito obrigado. Pessoal, o Célio Mori está na fila aqui e depois é o Ricardo Faganello. Vamos lá, Célio. O Célio caiu exatamente na hora que ele ia falar. Ricardo, se você quiser falar, então. Muito boa a colocação do Valdir aí. Eu não peguei o começo, mas eu tenho uma pergunta acumulada em duas, para o Estéreos e para o Samuel. A primeira pergunta: que autonomia o município tem, ou teria, para melhorar a saúde? Ele teria autonomia, ele teria um espaço em relação a regras estaduais e federais? Outro caso que é comum, que é a segunda parte da pergunta, uma ocasião me falaram até um valor. Existe o caso da pessoa pede o remédio, não sai, vai no promotor e tem que pagar. Ou paga, chega uma hora que ou paga ou prende o secretário da saúde, né? Como compatibilizar esse orçamento da saúde? Tendo previsão para isso, tendo o orçamento correto, e que autonomia o município teria, se é que tem, para melhorar a saúde municipal? Samuel, só antes, o Célio voltou, Célio? Essa pergunta é em seguida, tá? Voltei. Eu saí sem querer. Tá joia. Ricardo, então, assim, a autonomia do município em relação à saúde. Aquela hierarquização que eu falei da aula, né? Então, tem atenção básica, secundária, terciária, quaternária. O município tem autonomia em relação à atenção primária, uma autonomia parcial em relação à atenção secundária e autonomia em relação a pronto-socorro e sistema de urgência e emergência.
Dentro disso, eles podem assumir não só o contrato de gestão, mas assumir a gestão. Eles contratam, eles gastam, eles encomendam, a Secretaria faz licitação, enfim, fica tudo centrado na mão da Secretaria de Saúde, então eles têm autonomia para isso. Ou você faz um contrato de gestão com uma organização social, e aí você só fica na posição ali de fiscalização, né? De ficar em cima para que o contrato seja executado da forma como prometida. No segundo ponto que você perguntou, qual que era mesmo? Da organização da saúde. Do Ministério Público, que manda pagar o remédio, aí chega lá uma notificação, ou paga, ou prende o secretário da saúde. Sim, principalmente as doenças relacionadas à AME, né, a amiotropia muscular espinhal, né, a Esperança lá, que custa 8 milhões de reais, aí faz um processo desse, dos 168 milhões para o ano, vira 160 milhões numa canetada, né? É complicado, porque você tem duas coisas, né? Essa até é uma discussão que eu levo para os alunos na faculdade. O direito individual à vida, se ele é inalienável, se ele não pode ser invadido de forma alguma, esse direito, essa criança ou essa pessoa que está precisando desse cuidado, ele entra na justiça e consegue. E, querendo ou não, ele tem esse direito, pelo conceito filosófico do indivíduo. Porém, o SUS não foi criado para ter o conceito do indivíduo, o SUS foi criado para ter o conceito de coletividade. Tanto é que todo mundo deposita o dinheiro dele e vai lá e morde quando precisa, para cuidar da própria saúde. Então, como o SUS não foi preparado para isso, quando vem esses tipos de intervenção, o SUS ele sofre demais, né? E o que normalmente as prefeituras têm feito? Então, desses 168 milhões de reais, o secretário fica meio cabreiro e já deixa lá uns 20 milhões de reais para processo judicial, que com certeza vai dar. É mais ou menos que um lojista que sabe quanto que sai do estoque por mês, aprende quanto mais ou menos chega de decisão judicial por ano, e eles separam esse dinheiro na conta para pagar, porque não tem o que fazer. Já tem congressos hoje em dia de saúde mais da justiça, justamente para a justiça entender o que cada canetada, o custo da canetada, né? Mas esse é um processo muito difícil. São os conceitos da coletividade e o conceito do indivíduo. É onde eles batem de frente nessa questão. Existe uma conversa maior atualmente entre medicina e direito em relação a essa judicialização da saúde, né? Isso já se foi mais distante, hoje está mais aproximado. Mas, assim, isso também, infelizmente, varia de juiz para juiz. Porque tem juiz que fala, não quer nem saber. O cara tem direito, não tem discussão. Então, pau na máquina e o secretário que dance se ele não separar o dinheiro para isso. Então, assim, é toda uma mudança de conceito, né? Então, leva tempo também. Tudo que envolve mudança leva tempo, infelizmente. Vai lá, Célio, você. Desculpe, apertei sem querer e saí. Primeiro, boa tarde a todos. Parabéns, Samuel, pela apresentação. Alguns comentários eu gostaria de fazer e, ao mesmo tempo, perguntar para o Samuel. Quando ele fala na gestão municipal, realmente os números não são bons. Quem não conhece, não imagina. Mortalidade infantil ultrapassa o número 10. Nós estamos em 11, 12 por ano. Ultrapassa. Nós não atingimos o mínimo, que seria 10. Então, Araçatuba, com seus 200 mil habitantes, com essa gestão, não tem conseguido abaixar o número de mortalidade infantil. Isso é vergonhoso. Na tela que você colocou como idosos em Araçatuba, você pode aumentar a quantidade, viu? Eu fiz o levantamento, tem 19%. Ultrapassa 35 mil idosos. Então, você pode aumentar aquele valorzinho ali. Agora eu pergunto, a saúde pública, o SUS, como entidade, não tem dinheiro para todos, realmente. O PIB não, a distribuição per capita é irrisória em relação ao PIB do Brasil. E não se vê uma luz no final do túnel. E eu pergunto, não seria mais interessante
estimular planos de saúde, seguro-saúde, desregulamentar mais, para que a maior parte da população tenha acesso a um plano de saúde. Hoje atinge 25% da população. Araçatuba talvez tenha 40, 50 mil usuários de plano. Eles estão bem atendidos, muito bem atendidos. E, por outro lado, 150 mil que estão numa petição de miséria. Não seria o ideal desregulamentar planos e uma livre concorrência, que apareça outros planos, que a livre concorrência é que vai fazer melhorar o atendimento. Essa seria a primeira questão. A segunda, vou falar em termos de Brasil. O SUS, como é uma entidade nacional, não tem como mexer na verba especificamente aqui. Teríamos que mexer lá em cima, é tripartite. Sendo tripartite, que tal mudar a Constituição? Não é só a emenda à Constituição, mudar o federalismo pleno, tributário, administrativo, na saúde, usar o princípio da subsidiariedade. Ou seja, Araçatuba, Coroados, Birigui se junta aqui, antigamente chamava consórcio, mas o atendimento primário seria aqui, os casos que necessários recorre ao Estado e, se necessário, à União. Seria em todas as esferas, saúde, educação, segurança. Aí sim seria o federalismo, aí seria uma república federativa de verdade. Que tal? Aqui no Brasil a gente tem essa república federativa no nome, mas é que nem a República Democrática da Coreia do Norte, que acho que a gente aprendeu um pouco com eles esses nomes confusos, né? Que na prática não é o que a gente vê. Assim, doutor, com certeza o envelhecimento populacional vai trazer para a gente graves problemas, mas assim, Deus queira que essa educação dos jovens passe por educação também de controle econômico, né, próprio, individual, ali, para que eles saibam proteger patrimônio, saibam fazer as reservas, porque eles vão precisar. Vai ser muito complexo isso aí. A questão dos convênios, desregulamentar, eu consigo visualizar assim, as grandes dificuldades que a gente teria em relação a isso, né? Porque a regulamentação é o que as pessoas acreditam que daria o patamar, o mínimo necessário para que aquilo seja um serviço bom. Quando a gente libera o livre mercado desta forma, a gente sim gera um estresse inicial, como quase em tudo que a gente libera de uma vez, né? A gente tem uma experiência econômica bastante interessante com o Bitcoin nessa situação das criptomoedas, né? Como você não tem controle nenhum, você percebe as grandes oscilações acontecendo. E até que os ruins saiam do mercado, se desliguem daquele processo. Mas o que acontece é que, normalmente, o mercado vai deixar mais barato os serviços que são piores, gerando às pessoas mais pobres os piores serviços também, que é o que elas são capazes de contratar. Então, a regulamentação, ela vem a calhar no sentido de que esses serviços, por menor que seja o custo, mas que eles sejam o mínimo, que contenham nele o mínimo serviço de qualidade para que atenda de fato, né? E não só retire o dinheiro dessa população mais carente. Então, teria um certo problema nisso. Eu, particularmente, gosto muito da ideia de livre mercado. Acho que isso impõe às pessoas um movimento ali delas se mexerem para criar condições novas, ter ideias novas, se renovar, e é fundamental, sabe? Ninguém vai tratar um paciente mal se tiver sob forte concorrência, né? Então, todos esses casos que a gente vê enfim, né? Nem só maus tratos, mas negligência, tudo isso tenderia a diminuir muito. Então, eu acredito que se houvesse nesse sentido, né, uma maior apresentação de número de quantidades, seria ótimo. Traz a ideia um pouquinho do voucher, né, chileno para a educação. Juro para você que nunca fiz o cálculo para saber se a gente conseguiria, de alguma forma, sei lá, apresentar para os convênios médicos hoje de Araçatuba um valor que a gente conseguisse repassar diretamente, e os convênios fizessem a gestão de saúde, né?
quanto seria esse valor. Nunca fiz essa conta para saber. Agora, a grande dificuldade é a seguinte, todo o dinheiro, ou todo não, mas boa parte do dinheiro da saúde, ele é tarimbado. Então, por exemplo, eu venho no cálculo do piso da atenção básica, o PAB. O piso da atenção básica, ele tem o fixo e o variado. Esse dinheiro, né, que nada mais é do que um dinheiro, o fixo, ele é calculado pelo número de pessoas daquela cidade. O variável, ele é vinculado a uma série de critérios ali, se a cidade atinge ou não. Então, se você começa a desvincular um pouco as suas obrigatoriedades em relação ao modelo hoje estabelecido desde a Constituição, que foi o que o senhor falou, né, de mudar a Constituição, você não recebe mais esse dinheiro federal. E aí despenca de uma vez toda essa estrutura. Uma vez até conversei com o dilador, né, ali na eleição dele, na primeira eleição dele, sobre a questão da redução das secretarias, né, e, enfim, Secretaria de Turismo, tal. Ele até disse, não dá para fechar, porque se eu fecho a Secretaria de Turismo, um dos dinheiros que vem para o turismo só vem porque existe uma secretaria. Se eu fecho essa secretaria, esse dinheiro não vem mais. Então, todo o mecanismo, e esse é o nome, todo esse mecanismo estatal, não só que pega os 3 entes federativos, ele é todo articulado, ele é todo ardiloso, ele é todo complicado, burocrático, de amarras. E foi construído dessa forma ao longo do tempo para evitar corrupção, mas também para fazer o cidadão comum não ter a menor ideia de como isso funciona. Proposital, né? Proposital, e aí faz com que sempre os mesmos estejam lá, porque quando você olha para um negócio desse, quem que vai querer se meter com isso? Quem que vai querer trocar o tempo de vida com a sua filha, com a sua família, com seus amigos, para poder passar estresse tentando entender todo o sistema burocrático que funciona no governo? E ainda assim, correr o risco de ter teus bens envolvidos em falcatrua de outros no passado, é complicado demais. Então, eu acho que essa é uma ideia nova, que o Novo poderia encabeçar. Como trazer uma parceria público-privada de uma forma que a gente não precise de um terceiro, né? Relacionar direto com o convênio e a população vai ter um voucher, enfim, dá alguma forma. Hoje em dia, na saúde, tem até a quarteirização da saúde, o negócio está ficando totalmente desmedido, né? A saúde, eu acho assim, é mais complicada porque você não tem um valor fixo, né? Porque as despesas são muito variáveis, dependendo das pessoas, dos grupos populacionais. Mas o Zema está fazendo, em Minas, está dando uma concessão para 3 escolas serem geridas pela iniciativa privada, né? Um projeto piloto em que algumas pessoas vão gerir essas escolas e, pelo menos é projeto dele, não sei se vai passar, né? Porque já tinha gente protestando contra, claro. E aí essas pessoas vão gerenciar e vamos ver se funciona. Só que a despesa de educação, ela é mais fixa, né? Diferente de despesa de saúde, que pode flutuar demais, que nem, por exemplo, tem uma pandemia, destrói qualquer orçamento. E, Stelios, olha que ideia legal essa. Eu adoro esses planos pilotos, cara. Porque eu acho que você dá o tamanho certo para o teu teste, você consegue pesquisar as tuas ideias, sabe? Mas é que nem quando começou a saúde da família. Você instala a saúde da família no Alvorada, no Muarama e no Iporã. Meu, quem não está sendo assistido por aquilo ali, o vizinho, aquela rua que foi o corte, meu, eles ficam mais revoltadíssimos com essa situação. Então, quem vai estudar na escola do Zema, que vai ter professor privado, eu não vou poder porque eu não vou... Mas vão quebrar o pau. Mas é o preço que se paga por tentar inovar. Não tem jeito. Aquele os movimento. Os sindicatos de professores já estão ficando enlouquecidos lá. Mas quem mais vai ganhar com isso aí na melhora salarial são os professores. Né? Assim como a ideia do Dr. Célio, os bons médicos nesse esquema aí também vão se beneficiar. Os maus profissionais infelizmente, eles vão sair do mercado. Sim. É isso que a gente acredita, né? Mas é complexo. Bom, ninguém mais levantou a mão, eu queria fazer uma colocação, se depois alguém mais quiser falar, coloca o nome lá na lista, tá?
O Samuel Stellis, a ideia desse grupo aqui, assim, isso aqui nasceu muito em função de uma ideia de uma afiliada nossa, que chama Patrícia, da gente começar a formar grupos de estudo setoriais, né? E aí a gente resolveu começar pela saúde, porque a gente tinha um médico aqui, a gente tem muitos médicos filiados aqui em Araçatuba, né? Então, assim, eu queria... O Samuel falou bem que a gente está fazendo um pequeno diagnóstico, né? Que, antes de mais nada, é muito importante que a gente faça um diagnóstico, assim como a gente faz com a nossa própria saúde, né? O que eu queria deixar aí como pergunta, e muito provavelmente isso talvez fique como um trabalho maior e mais longo, seria a gente começar a fazer a receita, né? Eu acho que a gente, na verdade, nem acabou o diagnóstico ainda, mas acho que seria importante se a gente começasse a fazer a receita, né? Então, eu queria que você já desse, vocês dois já começassem a falar aqui agora alguma coisa sobre a receita que a gente vai dar, e se a gente não consegue, talvez, transformar isso num grande grupo de estudos, tal, para a gente, de alguma forma, caminhar num sentido positivo aí, para começar a endereçar algumas questões de saúde aqui no nosso município. Esse negócio de fazer receita, viu, Pio? Difícil, hein? Diagnóstico, o pessoal fica doido da vida. Aquele lá que você entra no consultório, o papelzinho tá pronto já, só entregar para o paciente. Ixi, o pessoal fica bravo com isso. Fala aí, Stélis, o que você acha? A coisa é complexa, né? Porque você tem que mexer muitas coisas. Você, primeiro, em nível municipal, você tem que aumentar a receita. E como fazer isso? Agora, por exemplo, eu até já conversei, por exemplo, com o pessoal da Unimed. A Unimed não quer ser a nossa OS aqui em Araçatuba? Para o município seria bom, não sei se seria bom para a Unimed, né? Então, a gente precisaria de uma parceria boa que otimizasse realmente as coisas, que não pensasse só em ganhar dinheiro, né? Mas que mantivesse uma qualidade. Então, você sabe o que você precisa, mas quem vai fazer isso, né? Quem é essa entidade? É difícil, realmente. Não sei se o Stélis... então, assim, a minha dificuldade, Stélis, eu acho, pessoal, que eu vejo nisso tudo é o seguinte. Onde a receita, Pio, se quiser anotando aí, ó, primeiro remédio, via oral. Temos que ocupar os espaços, como partido e como pessoas que somos liberais. Quais são os espaços prioritários que a gente tem que ocupar? A gente precisa estar nas instituições de saúde, hoje, no município, e que tenham representantes dentro do Conselho Municipal de Saúde. Quais são essas instituições, Samuel? São várias. A PAI, Ritinha, enfim... São 40 entidades. Quando você fala em instituições, são as instituições de caridade. Imaginei que era, sei lá... instituições... Não, ostomizado, tem um monte, tem o APM, CREMESP, enfim, tem vários. Sim, tem associações de classe, tem sindicatos de patrões e empregados da saúde, tem várias... São 40 entidades, eu olhei isso, né, e realmente é bastante gente, aliás, é uma coisa bem assim, plural, né, para quem gosta de democracia é um prato cheio, porque cabe todo mundo lá. 25% do Conselho Municipal é de gestores, é da Prefeitura e Secretaria de Saúde. 25% são da parte do funcionalismo. E 50% de usuários, né? Dos usuários. Então, a gente tem 50% como usuário para a gente estar lá representando. Porque para ser um usuário representante, a gente tem que conhecer a realidade do que é o SUS no nosso município. Então, trazer esse pessoal para se filiar, trazer esse pessoal que tem interesse em saúde, dos bairros, tudo mais, porque eles são a carne dessa história toda para ocupar esse espaço. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, Câmara dos Vereadores. Ter um vereador, ter mais de um vereador é fundamental para que a gente ocupe um espaço e seja ouvido de uma forma institucional. Isso é fundamental para a gente começar a nossa receita. Terceiro ponto, executivo. Quando você fala em criar um programa nosso interno de estudo, para mim, eu ouço isso claramente como ter tempo e um grupo organizado para estudar a Secretaria de Saúde, identificar gargalos, identificar onde é possível mudar
e onde não é possível mudar porque não está sob nossa tutela, né? Dinheiro que vem federal, dinheiro que vem estadual e os pré-requisitos para a gente ter esse dinheiro. Isso não dá para mudar, é assim que funciona. Quem vai mudar é o Van Hatten, é a galera lá de cima, né? Então, desse grupo tem que sair, provavelmente, o cerne, o coração do projeto de executivo que a gente quer para a saúde. Então, o candidato a prefeito vai vir nesse grupo de estudo, vai coletar desse grupo o que é o ideal, tecnicamente, para ser aplicado na saúde, e essa vai ser a função, né? Então, a gente pode pensar em relação dos medicamentos municipais, REMUME. Será que a gente precisa revisar quais são os remédios que a gente dá de graça? Será que tem remédio obsoleto? Será que tem remédio melhor? Será que tem remédio que está ali? Percebe? Desde da parte farmacológica até a questão de encaminhamentos, convênios com outros municípios. Eu tenho 90 exames de tomografia em Araçatuba. Eu uso 70. E lá que precisa desses 20, mas lá eles têm mamografia que eu não tenho. Faz um convênio intermunicipal e a gente otimiza esses recursos, sabe? Tudo isso a gente tem que sentar para estudar, né? Estudar com seriedade, identificar pegar esses contratos de gestão da Mahatma Gandhi, pegar contrato de gestão da Santa Casa de Andradina, sentar, ler folha por folha, ver onde que está, ir nas sessões do Conselho Municipal, ouvir o que está sendo discutido. Aí a gente está integrado. Aí a gente faz um diagnóstico preciso. E aí a gente faz um tratamento correto. Então, a receita hoje para o novo é se informar e ocupar espaço. Fundamentalmente é isso. Ok, bacana. Perfeito. Bacana, então vocês já estão convocados para fazer isso. Hã? Tô brincando. O Samuel, como que está dentro do Observatório Social, que acho que em Araçatuba tem atuado, como é que vocês estão, o Novo está próximo do Observatório, que é um grupo importante, eu acho, para esse trabalho? Eu vou até passar a palavra para o Pio ou para o Stelios. Eu acho que lá eles não aceitam nada que esteja vinculado a partido político, né? Então não sei como que o Novo está de aprovação. Isso. Bem isso mesmo. Tanto eu quanto o Guilherme, a gente fazia parte do Observatório Social, a gente teve que se desligar, porque o Observatório não aceita ninguém que possa estar ligado a alguma entidade política, né, partidária. Isso, então a gente comunga dos mesmos objetivos, né? A gente apoia totalmente o trabalho, mas oficialmente a gente não pode estar junto, mas isso não invalida nenhuma gestão, né, para você fazer junto ao observatório. Mas eles podem ser um instrumento super bacana para a gente. Paralelo, né? Claro, exatamente. Na realidade, os objetivos são os mesmos, né? É o mesmo. Isso. Não, então, é só um ponto que eu vivi na época da minha pós em São Paulo, no Einstein, que ele fazia essa gestão. O Dr. Stelios falou agora em hospitais públicos, né, que valeria bastante a pena, porque eu via como um grande passo para a condição do SUS, que era melhorar a condição da educação continuada aos profissionais daquela instituição, né, as condições de acreditação daquele hospital, e eram hospitais estaduais, inclusive, né, que elas estavam com a parceria público-privada, e era muito bem feito. Então, foram lugares assim onde tive bastante aprendizado, e gerou muita coisa para muita gente que passou por ali. Então, eu acredito que isso vale muito a pena, numa questão de uma Unimed, tanto para ela, que está em período de acreditação constante agora, quanto para a rede pública de saúde, né? Ser um caminho, um canal ali para melhorar a saúde. Tem que ver como que o Einstein lidou com isso, Vini.
Porque quando a gente fala em saúde pública, serve aquele ditado da mulher de César, lembra? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? Então a gente tem que manter é uma relação que tem que ser claríssima, assim, de como que fluiria esse dinheiro do público para o privado, porque para que isso não dê nenhum, enfim, percalço maior, né? Você falou, inclusive, aí, que ele disse, bom, isso precisa ver se isso também é palpável para a Unimed ou se a condição também é só fazer uma intenção de melhora para toda a comunidade, né? E não é só rentável. Acho que o Célio está querendo falar de novo, né, Célio? Isso, só para complementar essa parceria público-privada, por esses dias mesmo, eu lembrei alguns conselheiros da Unimed que, se fizermos como fizermos, é modo de falar, se a diretoria pensar numa parceria, assim como o Einstein tem, o Sírio-Libanês tem, faria uma parceria com a prefeitura, criaria ambulatório, uma unidade, alguma coisa diferente, em troca. Existe o benefício da isenção fiscal de alguma situação, deixa de pagar imposto de alguma coisa, ou ganha o título de utilidade pública, uma coisa assim. É uma parceria que o Sírio-Libanês tem há muito tempo. Exatamente. Né? Economiza talvez uns 20% aí. É uma economia interessante para o hospital. E também, em troca, presta algum serviço para a população. Acho que a unidade de fígado do Einstein eles têm o ambulatório de fígado, é baseado nisso também. Então é interessante. E às vezes até o que o Dória fez lá no início do governo dele, você zerar uma fila aí de, sei lá, cirurgia de catarata ou de ressonância, às vezes, em vez de você comprar uma ressonância para fazer tudo isso aí, você faz um contrato breve com instituição privada, zera essa fila e depois você volta para a gestão pública. Enfim, ideias dessas parcerias de uma forma a ajudar a população, pô, é brilhante, né? Bom, acho que a gente não já tem são mais 2 horas de discussão, hein? Stélio, se você quiser finalizar... Eu acho que discutimos durante 2 horas, um tempo bastante bom. A gente quer agradecer ao Samuel, porque a palestra dele foi brilhante, realmente, muito elucidativa, muito provocativa. E a gente agradecer a todos, né, que nos prestigiaram aí, que o intuito realmente é abrir, vamos dizer assim, né, a cabeça da gente para novos conceitos, novas possibilidades, e vamos continuar, né, trazendo novas discussões aí para a gente poder movimentar Araçatuba e buscar soluções, né, para o nosso município aí. Eu agradeço. Espero que eu tenha conseguido ajudar. É um assunto que até para a gente que é da área da saúde não é fácil. Ele é extremamente ardiloso. Mas é isso, gente. Não existe nada tão complexo que a gente não vá falando de pouquinho em pouquinho, que não vá ficando mais fácil da gente digerir. E que bom que vocês se dispuseram e que isso possa trazer aí vereança e prefeitura muito mais novo do que a gente tem visto por aí, né? Que a gente consiga implementar isso. Obrigado a todos. Só um parênteses aí no meio, aí, só para acabar o negócio que eu parar de interromper. O doutor Samuel, no início da discussão, aí, ele falou sobre o doutor Esteves, aí, talvez é um lançamento de candidatura. Ele falou com o doutor Esteves. Só tem um problema, a esposa do Samuel entrou de novo aqui, viu, Vinícius? Ó, sujou. Tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos. E a ideia nossa é manter esse grupo. Vamos ver se a gente consegue aumentar o diagnóstico e começar a dar receitas. Tá? A gente vai formar grupos de estudo aí das mais diversas áreas para a gente construir alguma coisa para a cidade. Grande abraço e boa tarde a todos. Boa tarde a todos, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.